Você já se perguntou qual é o país mais antigo do mundo? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem mais complicada do que imaginamos. Fique comigo nesse vídeo e vamos desvendar esse mistério. Bom, pelo menos vamos tentar, não é mesmo? Primeiro, temos que pensar: o que faz um país ser considerado antigo? É a cultura? O governo? O território? Muitos países têm raízes que vão bem longe no tempo, mas definir quando um país realmente começou não é nada fácil. Vamos pegar a França como exemplo. O país que conhecemos hoje tem suas origens lá em 481 depois de Cristo, quando os francos criaram o Reino dos Francos. Mas será que podemos dizer que a França moderna só começou em 1958, com a Quinta República? É complicado, não é? E não é só a França. Muitos países têm histórias super ricas e complexas. Egito, China, Etiópia, Grécia, todos têm motivos para dizer que são os mais antigos. Os historiadores até hoje debatem sobre isso. Como decidir qual é o mais antigo? Para determinar a idade de um país, temos que olhar para várias coisas: a língua, a religião, a cultura, o território. Pensem na Itália, por exemplo. O país só existe como nação unificada desde 1861, mas o território italiano já foi lar do Império Romano. Será que podemos contar essa história antiga como parte da Itália de hoje? A continuidade cultural também é importante. Países que mantiveram sua cultura, língua ou governo por milhares de anos têm bons argumentos para serem considerados os mais antigos. Mas é raro encontrar um país que não tenha passado por conquistas, colonização ou grandes mudanças culturais. China, uma civilização antiga com raízes modernas. A China é frequentemente considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. Sua história remonta à dinastia Shang, por volta de 1600 a.C. Foi nessa época que a escrita chinesa surgiu, um marco super importante para a identidade cultural do país. Mesmo com todas as mudanças políticas ao longo dos séculos, a China manteve uma identidade cultural e linguística contínua. A escrita, a filosofia confucionista e muitos costumes persistem há mais de 3.000 anos. Por isso, muita gente defende que a China é uma das maiores candidatas ao título de país mais antigo do mundo. Egito, a terra das pirâmides e dos faraós. O Egito é outra história incrível. A civilização egípcia começou por volta de 3150 a.C., quando o país foi unificado sob o primeiro faraó. Essa sociedade construiu alguns dos monumentos mais impressionantes da história, como as grandes pirâmides de Gizé, erguidas por volta de 2500 a.C. Apesar de ter passado por várias ocupações estrangeiras ao longo da história, o Egito conseguiu manter uma continuidade cultural significativa, especialmente na língua, religião e arte. As pirâmides ainda estão lá, e muitos aspectos da cultura do Egito antigo continuam influenciando o mundo moderno. Etiópia, um reino que resistiu à colonização. A Etiópia tem uma história única. Suas origens estão ligadas ao reino de Demte, estabelecido por volta de 980 a.C. O mais incrível é que a Etiópia é um dos únicos países africanos que resistiu à colonização europeia. O país manteve uma história contínua, com sua própria língua, o amárico, e religião por milhares de anos. Essa história de resistência e continuidade cultural fortalece o argumento da Etiópia como um dos países mais antigos do mundo. Grécia, o berço da civilização ocidental. A história da Grécia está profundamente ligada ao desenvolvimento da filosofia, democracia e arte ocidentais. A civilização micênica, que floresceu por volta de 1400 a.C., é uma das primeiras civilizações gregas registradas. Mesmo tendo sido absorvida pelo Império Romano e depois pelo Império Bizantino, a Grécia manteve sua língua e identidade cultural. Essa herança cultural profunda faz da Grécia uma forte candidata
a uma das civilizações contínuas mais antigas do mundo. Irã, a longa história da Pérsia. O Irã, conhecido como Pérsia na antiguidade, tem uma história que remonta ao Império Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande, em 550 a.C. A Pérsia foi um dos primeiros grandes impérios do mundo, famoso por seus avanços em governo, arquitetura e artes. Apesar de muitas invasões e mudanças políticas, o Irã manteve uma forte identidade nacional e cultural. O Irã moderno, estabelecido em 1979, ainda se baseia em suas raízes persas, com costumes, arte e literatura que refletem uma longa história de continuidade cultural. Há outros países com raízes antigas que também merecem ser mencionados. O Japão afirma ter uma das monarquias mais antigas do mundo, com uma linhagem que remonta ao imperador Jimmu em 660 a.C. A Armênia, fundada por volta de 331 a.C., manteve sua identidade, língua e cultura por séculos. Portugal, estabelecido em 1139 a.C., manteve suas fronteiras e identidade cultural por quase 1000 anos, sendo um dos estados-nação mais antigos da Europa. O que podemos aprender com tudo isso? No final das contas, determinar qual é o país mais antigo do mundo depende de como definimos idade. É sobre continuidade política, identidade cultural, talvez a língua? Cada país tem sua própria jornada única, moldada por influências externas e resistência interna. China e Egito muitas vezes se destacam devido ao seu estabelecimento precoce e tradições culturais duradouras. Mas países como Etiópia, Grécia e Irã também têm fortes argumentos, graças à sua continuidade na língua, cultura e identidade, apesar de séculos de mudanças. Uma coisa é certa, a história nunca é simples, e a história de qualquer nação é uma teia complexa de influências, tradições e evoluções que moldaram nosso mundo moderno. E aí, o que você acha? Qual país merece o título de mais antigo do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, curta e compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!